Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Aliás, tudo o que a gente fala aqui eu considero importante. Mas no domingo que passou, eu conversei com vocês um pouquinho a respeito do negar-se a si mesmo. Eu conversei com vocês um pouquinho a respeito daquilo que Jesus nos ensinou como autonegação. E Jesus ensinou isso a todos aqueles que manifestassem o desejo de segui-lo. E eu também disse que, com muita verdade na minha alma e no meu coração, eu não tinha nenhuma dúvida, e não tenho nenhuma dúvida, a respeito do benefício da autonegação. O benefício do negar-se a si mesmo. Mas eu me lembro também que eu disse para os irmãos que essa questão do negar-se a si mesmo, ela tem a sua concretização quando Jesus ensina que além de você negar-se a si mesmo, você tem que segui-lo dia a dia e que você tem que tomar a sua cruz todos os dias. Ou seja, então, essa questão da autonegação, ela só tem a sua concretização, ela só se completa quando você não apenas aprende o caminho da autonegação, do negar-se a si mesmo, mas quando você também aprende a importância de carregar a sua cruz. E pensando nisto de domingo para cá, eu fiquei pensando numa outra coisa a falar com vocês hoje, num outro assunto. Pensando nisso, eu comecei a pensar sobre uma coisa que eu acho extremamente importante, uma lição importante para mim e para você como cristão. É quando a revelação do nada ser nos faz bem. O que você está falando, pastor? Quando nós somos confrontados e nós temos essa experiência de realmente descobrirmos que nada somos, o quanto isso nos faz bem. E talvez você possa dizer assim, mas como isto? As pessoas vão para psicólogos, as pessoas elas costumam frequentar ambientes assim, se cuidarem, porque eles necessitam de ter a certeza que eles são alguma coisa. Mas eu quero pontuar nessa noite, o que eu quero falar com você nessa noite, sobre essa questão da revelação do nada a ser, que nos faz bem, no sentido dessa revelação nos jogar aos braços de Deus. Essa revelação, ela nos impulsionar ao caminho de Jesus. Essa revelação nos mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Essa revelação nos colocar e nos confrontar e nos colocar no nosso devido lugar, que nós não somos nada e nós precisamos de Deus para tudo e para tudo. É só a gente olhar para o universo criado e quando você começa a prestar atenção para essa magnitude do universo, dos céus e a terra, de toda a criação de Deus, e você começa então a olhar e ver aonde você se encaixa, e você vê o quanto frágil você é, o quanto pequeno você é, o quanto dependente de Deus nós somos. Ou seja, é isso que eu quero falar nessa noite, essa revelação, este conhecimento, esta coisa que nos liberta, que nos muda. E de verdade eu acredito que talvez o problema do ser humano é quando o ser humano ele olha para ele e ele se sente mais do que ele é. Quando o ser humano ele olha para ele e ele sente alguma coisa totalmente diferente daquilo que realmente a verdade existe em relação a ele. E o apóstolo Paulo, por exemplo, quando Paulo, talvez pensando sobre essa questão do nada ser, e Paulo ele foi muito claro quando ele disse assim, em certa oportunidade, que ele era o principal dos pecadores. Paulo ele era o pecador principal, Paulo ele se considerava o maior dos pecadores, e nessa linha, porque Paulo reconhecia que ele nada era.
E Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 8, no verso 1, finalzinho do verso 1 e o verso 2, o apóstolo Paulo fala assim que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí no verso seguinte que Paulo ele diz uma coisa de modo muito claro diante disso que eu estou defendendo aqui hoje, estou me propondo a falar com vocês hoje. Paulo diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, ou seja, se alguém pensa que sabe alguma coisa, que conhece alguma coisa, que é alguma coisa, Paulo fala assim: com efeito, ele não aprendeu como convém saber. E se somos frágeis, meus irmãos, diante do universo, e se nós somos frágeis diante da criação de Deus, até porque talvez eu já li de algumas pessoas que por o homem ser a coroa da criação, pelo fato do homem ter domínio sobre os animais, pelo fato do homem realmente ser diferente de todos os seres, talvez alguns homens acabam se esquecendo da pequenez humana, da limitação humana. E se nós somos pequenos diante dessa grandeza do universo, se nós somos pequenos diante dessa criação tão linda de Deus, de tudo que existe, e quando nós olhamos para Deus, e quando nós olhamos para a grandeza de Deus, como que nós deveríamos nos sentir? E eu não tenho dúvida também no meu coração que a grande descoberta, eu não tenho dúvida que o grande caminho a ser descoberto, a grande porta a ser aberta para o ser humano é o caminho ou é a porta deste reconhecimento, desta dependência de Deus, dessa revelação do nada a ser. Eu não sou nada diante de tudo isso, eu não sou nada diante do espetáculo da vida, eu não sou nada diante do universo, eu não sou nada e absolutamente nada diante da grandeza de Deus. Eu não tenho dúvida que isso, na verdade, o fato de você se descobrir assim, o nada a ser, isso para você é algo abençoador. Eu rememoro aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro, no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, quando dá a chamada de Pedro para ser discípulo de Jesus. Quando Pedro ele pesca a noite inteira, e na verdade ele tenta pescar, ele não consegue pegar nenhum peixe sequer. E no final da jornada, daquela madrugada, daquela noite, depois que Jesus utiliza do seu barco para pregar e ensinar o Evangelho para as pessoas que estavam por ali, então o Senhor Jesus fala para ele jogar a rede à direita do barco, né? Jogar a rede à direita do barco, ele joga a rede, e quando ele joga a rede, ele pega muitos peixes. E aí Pedro, no capítulo 5, verso 8, Pedro, quando ele vê isso, ele fala assim: retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Retira-te de mim, porque eu sou um homem que não tenho nem condições de estar próximo de você. Porque nessa hora Pedro foi confrontado com essa revelação do nada a ser. Existem pessoas que têm algumas atitudes que nos fazem pensar, eu não consigo ver isso de um outro modo, que nos fazem refletir sobre elas, que talvez elas pensem que sem elas Deus vai deixar de ser Deus. Porque elas têm algumas atitudes tão estranhas, tão esquisitas, que a gente olha e talvez assim o sentimento que eu tenho em analisar aquelas pessoas é que parece que elas carregam no coração um sentimento assim que Deus, na verdade, deixará de ser Deus se não for por elas, ou se não, a vida não pode subsistir sem elas. Elas são realmente aqueles que se consideram o máximo. Agora, o que essas pessoas não entendem é que quando nós agimos assim, nós estamos entrando numa barca totalmente furada. Quando nós achamos ser alguma coisa, quando a gente não tem a revelação do nada a ser sobre nós, a gente começa a ser revestido de um orgulho, de uma soberba, achando que nós somos alguma coisa nessa vastidão de universo ou diante da grandeza de Deus, a gente esquece de uma coisa, por exemplo, que o fim das histórias dos soberbos, elas são terríveis. E o escritor de Provérbios, no capítulo 29, no verso 23,
ele diz assim que a soberba do homem o abaterá. E olha que isso aqui é um ensinamento do escritor de Provérbios muito forte, porque ele fala assim que a própria soberba do homem o abaterá. A soberba o derrotará. E ele fala, mas o humilde de espírito, ele obterá honra. E esse caminho que eu disse que é uma barca furada, desse sentimento de você achar que você é alguma coisa sem ser, pensar alguma coisa a respeito de si mesmo sem você ser o que você está pensando que é, ou seja, poder viver independente de Deus, alienado de Deus. Tem uma outra coisa ainda, além do escritor de Provérbios nos fazer essa afirmação, o apóstolo Pedro, este que chegou a este ponto no início da caminhada dele com Cristo, de dizer, afasta-te de mim porque eu sou pecador, quando ele escreve a sua carta, Paulo fala assim, ele fala assim em 1 Pedro capítulo 5, no verso 5, ele diz o seguinte, cingi-vos de toda humildade, ou seja, se revista de humildade, seja a humildade a marca sobre você. Ele diz isso, cingi-vos de toda humildade, porque Deus, Ele resiste os soberbos. A soberba abate o soberbo, e Deus resiste o soberbo. Contudo, aos humildes, ele diz assim, Pedro, que Deus concede a sua graça. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu fico pensando que, sendo assim, o negar-se a si mesmo nos faz bem, como eu preguei domingo, mas a autorrevelação ou a revelação do nada a ser também tem muitos aspectos positivos em nossa vida. E quando essa revelação do nada a ser, que eu me refiro, essa dependência de Deus, ela só pode fazer bem para você. A revelação do nada a ser, ela nos impulsiona a Deus. E eu vejo aqui a experiência dessa revelação como primeira lição para a gente dividir com você nessa noite aqui. Eu vejo a primeira lição, eu vejo a primeira coisa aqui que eu posso aprender do quanto essa revelação nos faz bem, quando eu olho para a Escritura Sagrada e eu descubro e eu encontro o próprio Jesus Cristo fazendo esta afirmação. O próprio Jesus ensinando esse princípio. No livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, lá no sermão das bem-aventuranças, o Senhor Jesus, ele fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Tem algumas traduções que trazem os pobres de espírito. E eu sempre, quando lembro dessa tradução, eu faço também questão de mostrar a diferença que eu, desde quando eu me conheço por gente, comecei a ter discernimento de algumas coisas, eu já ouvi muito na minha casa, ou no trabalho, ou com roda de conversa com os amigos, alguém se referindo a outro alguém, dizendo assim, esse cara ele é pobre de espírito, mas no sentido totalmente negativo. Agora, o pobre de espírito que Jesus fala aqui, que bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus está dizendo aqui que esses pobres de espírito, esses humildes de espírito, eles são muito mais do que felizes. Mais do que felizes por quê? Porque, em primeiro lugar, porque deles é o reino dos céus. E o que mais nos importa nessa nossa existência tão curta nessa vida que nós vivemos, alguns vivem 100, alguns chegam a 100 anos, nós temos visto aí nas entrevistas, na televisão, a respeito de pessoas que venceram o Covid com 100 anos de idade. Eu vi isso essa semana, no domingo eu vi isso na televisão. Agora, alguns chegam a 70, como diz a Bíblia, 80, e o que existe é enfado, é canseira. Agora, o que nós esperamos da nossa vida? A não ser uma vida e num momento muito melhor, uma dimensão muito melhor que é com Deus. Então ele diz assim, que bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, eles são mais do que felizes, eles gozam dessa experiência, de experimentarem realmente, de verdade, o que é ser feliz durante toda a existência da vida deles. E essa felicidade aqui que eles, na verdade, provam, que eles gozam, que eles experimentam, ela não tem base nas coisas. Ela não tem base naquilo que eu
tenho, naquilo que eu deixo de ter. Na verdade, a felicidade é um estado de plenitude, é um estado de espírito. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Ou seja, e esse pobre de espírito, esse humilde de espírito, são aqueles que aprenderam, são aqueles que conheceram a revelação do nada ser e dependem de Deus. Eles aprenderam o quanto eles dependem de Deus. Por isso que Jesus diz, Jesus não tem nenhum erro na fala dele. Jesus não está equivocado, Jesus não está ensinando algo que na verdade vai contra aquilo que você acredita, não. A sociedade acredita diferente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que os humildes de espírito, que os pobres de espírito, são aqueles que na verdade eles são impulsionados, são aqueles que acabam descobrindo o caminho do nada ser, e descobrindo o caminho do nada ser, eles descobrem um caminho de verdade de andar com Jesus. Eles descobrem de verdade o caminho de viver sobre essa dependência total e completa de Jesus. Por isso que a revelação do nada ser, ela é abençoadora para nós. Por isso que a revelação do nada ser, ela é importante para um discípulo de Jesus. Por isso que a revelação do nada ser, ela é de verdade libertadora. São esses que são os humildes de espírito, que descobrem nessa revelação do nada ser o quanto eles se aproximaram de Deus. O quanto essa revelação trouxe a cada um deles essa capacidade de se revelar, de Deus se revelar a eles muito mais próximo, deles andarem com Deus muito mais próximo, gozarem, experimentarem da companhia de Deus, estarem com Deus, andarem com Deus hoje, amanhã, acordar com Deus, andar no trabalho, ir para o trabalho com Deus, ter certeza que Deus é a companhia deles, é a questão dessa revelação. E quando eu penso nisto, por exemplo, o Salmo que você conhece, quem não conhece o Salmo 23? Mas o Salmo 23 é o Salmo do Davi, no verso 1, do pequeno Davi, do menino Davi, do pastor de ovelhas Davi, que talvez olhando para as suas ovelhinhas, ele cuidasse delas tão bem, e ele consegue dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, Ele é o pastor dessa ovelhinha aqui. E aí Davi então diz o seguinte: tendo o Senhor como pastor, eu não tenho absolutamente falta de nada. E outra coisa importante, quando eu digo para vocês que esta revelação do nada ser, ela é abençoadora, muito embora você possa achar estranho, essa revelação do nada ser, aquilo que revela que nada somos, o que você precisa entender é que Deus não olha para você como se você não fosse nada, por incrível que pareça. Você se sente um nada, você se sente um ser tão inexpressível, um ser tão pequenino, mas só que o Senhor Deus, Ele olha para você com um amor, Ele entregou a vida dEle por você. Ou seja, essa revelação do nada ser, então, não faz com que você tenha que se deitar num divã de um psicólogo, dizendo o seguinte: eu não sou nada, não, eu não sou nada na vida. Não, esta revelação do nada ser, que Jesus atribui e o chama de humilde de espírito, essa revelação nos mostra o quanto Ele nos ama. E o Davi diz isso: tendo o Senhor como pastor, eu não tenho absolutamente falta de nada. Eu vejo em segundo lugar essa experiência do nada ser na nossa vida sendo tão abençoadora, nos fazendo tão bem, quando eu vejo a postura de Deus em relação àqueles que encontraram essa revelação e aceitaram a revelação e entenderam isso como uma verdade de Deus e algo abençoador, e para com aqueles que não reconhecem essa revelação. É o texto de Pedro que eu já li: cingi-vos de toda humildade, ele fala, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. A declaração de Pedro aqui é que Deus ele abate os soberbos, é isso que ele diz aqui no texto, né? Deus resiste. Essa tradução aqui que eu estou usando, que está aparecendo para você, é a revista atualizada, mas a revista corrigida fala que Ele abate. Ou seja, Deus não deixa esse cara bater asas, essa mulher bater asas, esse ser humano bater asas e achar que ele é tão importante assim. E a declaração de Pedro é exatamente essa, que Deus abate todos os orgulhosos. Deus abate todos os soberbos, mas em contrapartida, Deus sustenta com a sua graça aqueles que têm um espírito humilde, aqueles que passam pela existência da vida, aqueles que
passam pela existência e a sua história de vida são aqueles que reconhecem o quanto eles dependem de Deus. Os soberbos, os orgulhosos, são aqueles que são satisfeitos ou são aqueles que se satisfazem com o seu orgulho. Satisfazem o seu orgulho, a frase melhor é essa. São aqueles que se consideram merecedores de tudo. São aqueles que desejam tudo e acham que eles merecem tudo. E o problema desse princípio que o Senhor nos coloca, essa revelação do nada ser não reconhecida por gente assim, o grande problema é que eles adotam esse proceder de vida, eles acabam aniquilando deles e separando deles a graça de Deus. A graça de Deus não tem lugar no corações deles. Até porque graça é favor imerecido. Eu não mereço graça, você não merece graça, nenhum de nós merecemos a graça. Não existe um ser nesse planeta que vive, que viveu, que viverá enquanto o Senhor Jesus não voltar para buscar a sua igreja, que vai poder bater no peito e vai dizer assim: eu mereço a graça de Deus. Não, ninguém merece. Graça é favor imerecido. E esses que se projetam na vida com soberba, nessa estupidez humana, nessa arrogância humana, eles acabam afastando deles essa intervenção divina de oferecer a graça para eles. Porque graça é o que ninguém merece, só que eles acham que eles merecem tudo. O orgulho deles tem que ser satisfeito. O orgulho deles tem que alcançar tudo o que eles acham que eles merecem. Esses homens aqui desejam viver sempre dessa maneira. Eles não desejam cura para a sua arrogância. Eles não desejam cura para a soberba. E aí a Bíblia diz assim que Deus os abaterá. Deus vai resisti-los. Deus vai resistir os soberbos. Deus vai resistir. Então eu vejo nisso aqui, quando eu olho para essa palavra, para essa afirmação que Pedro faz, eu vejo isso como abençoador para quem reconhece essa revelação do nada ser. Eu vejo como abençoador, por quê? Porque eu vou ficar livre, eu vou sair da linha de frente, do foco, onde Deus vai abater pessoas. Não, porque Deus vai olhar para mim, Deus vai olhar para você, Deus vai olhar para cada um que reconhece o nada a ser em sua vida, e vai dizer o seguinte: esse cara aqui, ele depende de mim, ele se projeta na vida dependendo de mim. O escritor de Provérbios, ele mostra uma coisa muito complicada, uma coisa que eu atribuo como uma coisa terrível para a gente que vive assim. O escritor de Provérbios, ele fala assim que, para aqueles que insistem em passar a vida com arrogância e soberba, ele diz no Provérbios 16, no verso 5, ele fala assim que abominável, olha a palavra que o escritor usa, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. O Salmo 73, eu não marquei para Camila, nem para o Roberto, não precisa nem abrir também, só vou comentar dele. O salmista Asaf fala assim que os pés dele quase resvalaram. Ele quase abandonou esta questão da revelação do nada a ser, dessa dependência de Deus, quando ele olhou para a gente soberba, para a gente arrogante, ele viu todas as construções e os projetos de vida destas pessoas irem de vento em polpa, crescendo, sendo abençoado. Aí ele fala assim: poxa, eu quase resvalei os meus pés, porque ele achou que aquilo ali era o fim deles, mas ele fala: não, mas depois eu vi o fim deles. E o fim de gente assim, é que Deus diz aqui através do escritor de Provérbios, que Deus, é evidente que aos olhos de Deus e diante da ação divina, essa turma não ficará impune. É isso que Deus está dizendo para a gente. E eu poderia citar muitos exemplos. Eu poderia falar muitas coisas para os irmãos aqui, de pessoas que a Bíblia nos mostra que tiveram uma postura de arrogância, uma postura de soberba, uma postura totalmente que os distanciaram de Deus. Mas eu quero citar apenas uma mulher, e você lembra dela, a mulher Jezabel, e essa mulher, ela se tornou um símbolo de arrogância, de prepotência,
de soberba, que até uma das cartas do Apocalipse, uma mulher que se projeta de um modo semelhante, ela recebe pelo escritor João o nome de Jezabel, porque essa mulher, ela deixou a sua marca, ela deixou uma marca estabelecida, uma marca extremamente negativa. Jezabel, a mulher do Acabe, que perseguiu o profeta Elias, que tentou tirar a vida de Elias, mas essa mulher tão soberba, ela acabou a sua história de vida de uma maneira muito triste. Ela acabou a sua história de vida tendo o seu corpo comido por cães. É isso que a história no livro de Reis nos revela. Agora, em contrapartida, nós encontramos também na Bíblia aqueles que reconheceram essa revelação do nada ser. Aqueles que reconheceram essa revelação do quanto nada eles representam diante de Deus. E quando eu digo isso, eu já falei para vocês, eu estou dizendo sobre essa questão da simplicidade de viver sobre a dependência de Deus. Essa revelação, ela nos tira de dentro de nós essa coisa de sentir alguma coisa, de sentir alguém importante à parte de Deus. Mas, por exemplo, eu quero falar de uma mulher também, apenas uma mulher. A mulher Ana, a mulher de Eucana, que tinha ela como esposa, e a Penina, a sua adversária, que a humilhava, que perseguia ela de um modo assim muito, muito sério. Ela era uma mulher amargurada, mas só que ela reconheceu a sua limitação e ela se colocou diante de Deus. E essa mulher, ela recebeu a graça de Deus. Ela preferiu, ao invés de revidar, ela entender o quanto ela era dependente de Deus. E você sabe o fim da história. O que aconteceu com Ana? Ana, ela gerou simplesmente nada mais, nada menos que o profeta Samuel, um grande homem de Deus que pisou nessa terra, que deixou um legado de grandes ensinamentos, de coisas totalmente importantes quando nós falamos de revelação do nada ser. E graça, por ser o favor que nós não merecemos, graça é a porta de entrada para a compreensão da revelação do nada ser. Graça, então, é a porta para você entender, poxa, se eu entrar por essa porta, eu vou estar reconhecendo que eu preciso de Deus a minha vida sempre. E Deus, diz o texto, que Ele concede graça a quem? Aos humildes de coração, aqueles que reconhecem o quanto eles dependem de Deus. Em terceiro lugar, eu vejo aqui também este caminho da autorrevelação, essa experiência da revelação do nada ser. Eu vejo isso como algo abençoador quando eu vejo isso na vida de Jesus. Em primeiro lugar, eu vejo Jesus ensinando isto. Em segundo lugar, eu vejo a postura que Deus adota em relação àqueles que reconhecem o nada ser, aceitam essa experiência de vida como verdade, e como Ele trata e como Ele vai ter que proceder em relação àqueles que não querem reconhecer isso. Mas agora eu vejo aqui este caminho de bênção, esse caminho de sustentação, não em si mesmo, mas em Deus, olhando para Jesus. O texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o verso 8, você conhece também esse texto. E ele começa no versículo 5, quem escreve é Paulo. Paulo começa fazendo um convite. Ele faz um convite aqui para a igreja de Filipos. Esse convite ele é estendido a mim e a você. E o convite que Paulo faz aqui é que a gente tivesse dentro da gente, o que a gente tenha dentro da gente, essa verdade presente na vida de Jesus. Foi uma verdade que permeou a vida de Jesus. Foi uma verdade que fez com que Jesus andasse por ela, caminhasse por essa verdade. Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nos versos seguintes, o verso 6 e o verso 7, ele fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aí olha o que ele fala, Paulo: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E no verso 8 ele fala assim: a si mesmo se humilhou,
e tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu quero lembrar a vocês, eu quero lembrá-los que quando eu falo desta revelação do nada a ser para mim e para você, essa experiência do nada a ser, eu quero lembrar que eu não estou aqui fazendo uma referência quando eu olho para Jesus, dizendo que Ele é o maior, o suprassumo de todas as referências, o absoluto das referências. Eu não estou dizendo aqui, com isso, que Jesus não era nada, senão talvez alguns críticos de plantão possam dizer, poxa, o pastor está pregando uma heresia, dizendo que Jesus ele não era nada, é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Sim, então não é isso que eu estou falando, eu reconheço Jesus, Ele que me salvou, Ele que me mudou, Ele que me transformou, Ele que muda você. O que eu estou falando aqui, dessa revelação, dessa experiência do ser nada, do nada a ser para nós, e Jesus como exemplo, é porque eu entendo que essa experiência, dessa revelação, ela nos remete a Deus, ela nos faz depender de Deus, ela nos faz viver uma vida onde Deus é o nosso sustento, Deus é o nosso pão, é Deus quem nos alimenta, e não existe ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar exemplos assim. Não existe ninguém melhor do que Jesus de nos mostrar o quanto Ele assumiu essa figura humana, Ele tomou essa forma de servo, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, como diz Marcos e Mateus. E eu não tenho nenhuma dúvida que quando eu olho para Jesus, eu vejo aqui esse Jesus aqui demonstrando lições de dependência de Deus. Ele nos ensina isso o tempo inteiro. Jesus demonstrou isso em primeiro lugar, relacionado à vida dele de oração. Jesus orava o tempo inteiro. Jesus orava o tempo inteiro. E o que é muito curioso é que você precisa aprender uma coisa, se você não aprendeu ainda. É que Jesus ele era 100% Deus, 100% homem. Então, por favor, entenda o que eu estou ministrando aqui hoje, o que eu estou pregando aqui hoje. Quando eu digo que Jesus é o exemplo maior da revelação do nada a ser, eu estou falando do nada a ser como uma experiência de vida do ser humano que aprende o quanto ele não é nada em relação a si mesmo e quanto ele depende de Deus. E Jesus, ele tomou essa forma, tomou a forma de uma figura humana, reconhecendo o quanto ele dependia de Deus. Jesus então ele orava o tempo inteiro. Marcos no capítulo 1, no verso 35, diz assim que tendo levantado a alta madrugada, ele saiu para um lugar deserto e ali orava. João 17, a oração sacerdotal, você vê o quanto Jesus tinha intimidade com o Pai. Em segundo lugar também eu vejo essa lição de Jesus na sua vida de humildade. Humildade é reconhecer que eu preciso de Deus. Os humildes são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Eles são mais do que felizes, porque eles ultrapassaram, eles conseguiram deixar cair no coração, na mente, na alma, no ser, nas entranhas, a verdade que esse mundo, ele é absolutamente passageiro. Eu não sou um passageiro eterno nesse mundo, não. Um dia eu vou tombar, como disse pastor bispo no campo de batalha, mas quando eu tombar no campo de batalha, como diz Paulo, eu tenho uma casa, um edifício, não feito por mãos humanas, preparado por Deus, para mim, para você. É isso que nós temos que crer. Por isso que Jesus fala que bem-aventurado os humildes de espírito, aqueles que realmente encontraram ou tiveram um encontro com essa revelação do nada a ser, e o quanto essa revelação do nada a ser, ela foi tão importante na vida deles. Eles foram aproximados de Deus, eles foram íntimos de Deus, essa revelação os empurrou para caminhar com Deus. Então, o nosso Jesus, ele era humilde, ele era manso, ele era humilde, ele dependia de Deus o tempo todo. A vida de Jesus nos revela isso. Eu conversava essa semana com um irmão, a semana passada ele veio aqui pegar uma cesta básica para uma pessoa, e ele dizia sobre um tema, sobre um assunto, eu disse assim para ele: irmão, eu aprendi uma coisa na minha vida. Olhar para Jesus, como Jesus interpretava tudo.
como Jesus interpretou a vida, como Jesus interpretou a lei, como Jesus olhou para a lei, como Jesus ele pisava em suas pisaduras na terra, e eu digo pisadas não literal, eu estou dizendo assim, como a vida dele foi existindo, de modo a nos revelar o quanto eu preciso aprender com ele para poder estar agradando a Deus. Então nós temos que olhar para Jesus, e quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus dizendo assim, por exemplo, quando chamaram ele de bom, ele falou, bom é meu Pai que está nos céus, ninguém é bom. Ele era o Deus encarnado, porque Jesus ele veio me mostrar uma coisa. Jesus veio ensinar uma lição para mim e para você. A importância deste encontro com essa revelação do nada ser. Que eu e você não somos nada diante da vida, diante de Deus, diante do universo, diante de nós mesmos. Nós precisamos de Deus. Eu preciso depender de Deus o tempo inteiro. E eu concluo, eu chego no final da minha fala hoje, dizendo assim que eu creio no meu coração que a revelação do nada ser, ela sempre nos fará bem, nunca será o contrário. A revelação do nada ser, para nós, para mim e para você, sempre nos fará bem. A revelação do nada ser, ela sempre nos aproximará de um destino. Ela sempre nos fará conquistar uma coisa. Ela nos fará conquistar aquilo que o escritor de Pedro disse, que Deus ele abate, Deus resiste aos soberbos, mas porém aos humildes ele ministra graça. A revelação do nada ser nos leva aos braços, ao colo do nosso Deus para encontrar com ele e a graça dele. Esta é a revelação do nada ser. O verso 9 e o verso 11 de Filipenses, para eu terminar, revelam o que aconteceu com Jesus quando Jesus ele assumiu essa forma de servo. Quando Jesus ele teve esse procedimento, quando Jesus ele teve essa postura de vida, né? Essa forma de se projetar na vida. O verso de número 9 diz assim que por conta dele ter se humilhado, por conta dele ter tomado uma figura, revestido de uma figura humana, por conta dele não ter como usurpação, tendo roubar alguma coisa de Deus, não. Ele não fez assim, pelo contrário, ele se projetou de uma maneira muito especial na questão da humildade. A Bíblia fala assim que Deus o exaltou e deu a ele um nome sobre todo o nome. E aí diz mais, e que para que ao nome de Jesus, para que este nome, o nome dele, todo joelho se curve e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu acho fantástico esse final aqui. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Percebe que tudo é Deus, é projeção em Deus. Pastor, mas Jesus não era Deus? Era, creio que Ele é o Deus encarnado, mas ali como filho, como homem, tudo o que Ele fazia era para que o nome de Deus fosse glorificado. E aí eu termino mesmo agora a minha fala dizendo assim, que independentemente do lugar que você está, do lugar que você habita, independentemente da situação que você possa estar vivendo, que eu e você, que a gente jamais se esqueça, que nós precisamos hoje, precisamos amanhã, precisamos enquanto nós existirmos, ter essa revelação do nada ser, muito viva dentro de nós. Essa revelação do nada ser como uma verdade dentro de nós. Porque essa revelação do nada ser nos fará bem. Essa revelação do nada ser nos empurrará, nos levará ao encontro da verdade que liberta, da verdade que transforma, porque nos levará ao encontro de Jesus, ao encontro do nosso Deus. E ela nos levará ao encontro do reino dos céus, aqui na terra, e quando nós partimos deste mundo para uma eternidade, para viver com Jesus.